Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos estudar a aplicação da compensação paralela em um amplificador operacional no LT-SPICE. Bem, na aula anterior nós estudamos aqui este amplificador, os detalhes de construção dele e a aplicação do sinal. Nós falamos da aplicação do sinal a ser processado, tanto pela porta inversora quanto pela porta não inversora. Nós falamos das implicações de aplicar na porta inversora, porque nesse caso o sinal ele não sofre do problema da realimentação Miller causado pelo capacitor parasita que existe aqui entre a porta e o dreno desse transistor. Aplicando o sinal pela porta não inversora, nós vamos ter esse sinal. Nós vamos ter este problema do efeito Miller causado por pelo capacitor parasita que existe entre esses dois terminais. Então, neste exemplo, nesta aula, nesta aplicação, nós vamos aplicar o sinal pela porta não inversora, porque nós vamos querer aplicar uma realimentação negativa aqui neste circuito através da porta inversora. Então, nós não vamos nos preocupar, no caso, com o efeito Miller que vai acontecer, que vai existir, mas nós vamos utilizar esta configuração, a aplicação do sinal pela porta não inversora, e vamos estar aplicando uma realimentação negativa através da porta inversora. Bem, ao aplicar a realimentação negativa e ao aumentarmos o fator de realimentação, o que acontece? Primeiramente, com um fator de realimentação baixo, o sinal permanece com um ganho bastante alto. Então, ganho alto aqui do sinal, o sinal de entrada está na ordem de 1 microvolt. Então aqui ele está aplicando um ganho bastante alto no circuito com a realimentação, com o fator de realimentação baixo. À medida que nós aumentamos o fator de realimentação, nós vamos chegar em um ponto onde eu estou reduzindo o ganho, mas o amplificador vai entrar em oscilação a partir de um certo ponto. Isso fica mais fácil de visualizar este ponto onde ele entra em oscilação por conta do overshoot produzido aqui na função de transferência, neste ponto. Não necessariamente que ele tenha atingido pelos dados do simulador, ele não atingiu 180 graus para entrar em oscilação, mas a reação a imperfeições aqui no sinal, porque nós não aplicamos ruído no circuito. Isso aqui é uma amplificação devido a pequenas variações que existem no sinal do próprio amplificador por conta de números decimais que não são processados de forma precisa, e essas pequenas diferenças vão se somando
e chega num ponto onde o circuito oferece a possibilidade de instabilidade, ele entra em oscilação. Aqui no simulador, mas isso também pode ser visualizado na prática, se você construir o amplificador operacional e aplicar a realimentação negativa até esse ponto. Teoricamente, a oscilação ocorre quando a margem de fase for igual a zero. Aqui, neste caso, ela não ocorreu na margem de fase igual a zero, mas a teoria não é lá tão perfeita, mas nós estamos... Não é tão perfeita, não, ela não é exata. Mas aqui o simulador está apresentando aqui uma instabilidade. Então, nós assumimos isso como uma resposta à oscilação do circuito causado pela margem de fase muito estreita e também pelo overshoot que nós observamos aqui, que não é o conceito de overshoot exatamente, olhando aqui para a função de transferência, mas este bico aqui que a função de transferência apresenta, ela no circuito real sujeito a no circuito real não, no circuito na simulação transiente ou na operação no tempo, se você aplicar um degrau, por conta desse bico aqui na função de transferência, você vai observar um overshoot lá na função, na resposta ao degrau do circuito. E aí, para corrigir este problema de oscilação, aqui para uma realimentação com um fator de realimentação já bastante grande em relação ao inicial, e esse fator de realimentação, ele traz o circuito aqui para um ganho um pouco maior do que 10, de um ganho maior do que 80 dB. Então, quando nós aplicamos esta compensação paralela, o que acontece é que nós trazemos o circuito novamente para a estabilidade. Nesse caso aqui, já está sendo aplicado uma realimentação com o fator o dobro desse aqui, com um resistor de realimentação de 120K, que não está sendo apresentado aqui, para testarmos aqui a compensação aplicada por esse capacitor. Esse capacitor é bem grande, um capacitor de 15 pico. Ele já consegue controlar a oscilação causada neste nível aqui para o resistor de realimentação de 60K, mas ele não é capaz de controlar a realimentação para um resistor aqui de 120K neste ponto aqui da malha de realimentação. Então, para fazer esse controle, apliquei aqui uma capacitância maior, e com esta capacitância maior, se ela é capaz de controlar o sistema para uma realimentação mais alta, de 120, necessariamente ela vai conseguir controlar para um fator de realimentação mais baixo. Então aqui está sendo apresentado para estes parâmetros aqui, com uma compensação com um capacitor de 300 picofarad, ele apresenta para o ganho de 0 dB uma inversão de fase 157 na frequência de 3.47 kHz.
Então, o que isso significa? Que ele não vai chegar a inverter 180 graus, nem quando o circuito estiver operando em 0 dB. Ou seja, quando o ganho do circuito for unitário. Então, ele não vai atingir 180 graus. Em relação ao amplificador sem compensação, muito menos. Avaliando agora a margem de fase do circuito em relação ao circuito sem compensação, nós temos uma margem aí bastante extensa, de 76 graus. Uma margem de 76 graus. Então, o circuito está bem longe do ponto de oscilação, que é de 180 graus, o ganho de malha do circuito. E a frequência de ganho unitário aqui do nosso ganho de malha, ele vai estar em torno aqui de 1 MHz para este ganho de pouco mais de 10, pouco acima de 20 dB. Para um ganho de aproximadamente 20 dB ou ganho 10, ele vai ter uma margem um pouquinho maior. Ele vai ter uma frequência de ganho unitário um pouquinho maior. Bem, vamos ao exercício 1. A partir do amplificador CMOS, amplificador operacional CMOS abaixo, apresente o diagrama de Bode do circuito, identificando as frequências dos respectivos polos de cada um dos dois estágios amplificadores, primeiro estágio, segundo estágio, e também a frequência de ganho unitário do circuito proposto. Todos os transistores NMOS e PMOS são desse tipo aqui. Então, você vai fazer este levantamento no LTSpice. Exercício 2. Baseado nos dados da função de transferência, apresentada no diagrama de Bode do LTSpice do A ao P abaixo, construa a função de transferência numérica do circuito VL sobre VS, considerando como referência o ganho de banda plana. E os 3 primeiros polos normais, em altas frequências. Em seguida, apresente a função numérica VL, VS e W no LTSpice, em contraste com aquela apresentada pelo circuito, e comente possíveis diferenças observadas. Exercício 3. Considerando o AOP utilizado nos exercícios anteriores, determine um conjunto de compensações paralelas capazes de fazer com que o ganho em malha aberta com inversão de fase 180 graus seja de 50 dB, 25 dB e 0 dB, respectivamente. Exercício 4. Para o circuito compensado do exercício anterior, para cada uma das compensações, projete um conjunto de malhas de realimentação capazes de ajustar o ganho para 70 dB, 50 dB, 40 dB e 20 dB, respectivamente. Apresente o ganho de malha do circuito para cada caso. Determine a margem de fase para cada situação. Então, você vai construir malhas de realimentação que coloquem o circuito para funcionar nos respectivos ganhos aqui indicados. Bem, vamos a uma aplicação do nosso amplificador operacional. Então, aqui nós vamos construir este amplificador ponderado, somador inversor ponderado, onde a malha de realimentação para cada sinal aplicado, ela vai ter
um fator de realimentação RF sobre a resistência daquela malha. E aí o que acontece? Cada entrada vai ter sua malha de realimentação e o resultado final vai ser o inverso da soma do fator de realimentação de cada malha vezes a tensão de entrada aplicada. Então, esse aqui é um amplificador inversor ponderado, então você pode fazer ajustar esse fator de realimentação para cada um dos sinais de forma independente. Para fazer isso com o amplificador que utilizamos, nós novamente aplicamos o sinal pela porta não inversora, como está aqui no esquema. A realimentação vai ser negativa, não porque está sendo aplicado pela porta inversora, mas por conta da soma das correntes que chegam e que saem desse nó. Aqui é um outro esquema de realimentação que não esse aqui que nós utilizamos para fazer as análises prévias aqui do circuito realimentado. Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui a aplicação do sinal pela porta não inversora, pela porta inversora, e a porta não inversora vai ficar na nossa referência. E aí está pronto aqui o nosso circuito ponderado, onde nós temos uma resistência RF, que é a resistência principal aqui da malha de realimentação, de 100K, e cada um dos resistores aqui com valores diferentes, 10K, 20K e 40K. Vamos ter 3 coeficientes diferentes aqui nesta relação final. E o sinal aplicado, eu estou aplicando aqui um sinal com uma frequência diferente para cada uma dessas entradas. Então, a simulação deste circuito resulta aqui o sinal de entrada, esse primeiro aqui com frequência de 15K, esse enciano é a primeira entrada. A segunda entrada tem uma frequência de 10K, que é essa rosa. A terceira entrada tem uma frequência de 5K, que é esta amarela. Então, o resultado final vai ser este sinal aqui com variação na amplitude, uma frequência fixa, mas com variação na amplitude. E aí, se nós olharmos aqui na origem, onde todos os sinais começam aumentando seu nível, como o circuito é um circuito inversor, a soma ponderada de todos esses níveis vai resultar em um sinal negativo. Aí, à medida que as frequências, que os picos e os vales vão modificando, a saída aqui do sinal vai modificando junto, mas ele tem um padrão. Ele tem um padrão que vai ser repetido a partir da frequência aqui do sinal de mais baixa frequência. O sinal de mais baixa frequência comanda aqui o ponto de repetição do padrão do sinal. Bem, então esse aí é o nosso exemplo de aplicação deste nosso circuito, e eu vou deixar para vocês alguns exercícios para que vocês façam com o mesmo amplificador. Então, construa o amplificador não inversor do esquema abaixo, com o circuito AOP com compensação paralela, que nós
apresentamos anteriormente, e apresente um banco de testes para o circuito. O banco de testes não necessariamente que produz esse resultado, que produz um resultado similar, porque nós só vamos ter uma entrada, na verdade, mas um banco de teste que apresente o funcionamento do circuito, que represente o funcionamento do circuito. Exercício 6. Construa um somador não inversor ponderado do esquema abaixo. Então, esse aqui é um somador não inversor ponderado. E apresente também um banco de teste para o circuito. No exercício 7, você vai construir esse amplificador de diferenças e vai apresentar também um banco de testes para este circuito. No exercício 7, você vai construir este amplificador de instrumentação. Então, aqui você já vai usar 3 células do nosso circuito amplificador. Então, só basta replicar o circuito 3 vezes e cada uma dessas células você vai fazer as conexões que são requisitadas aqui. Recomendo fazer uma parte de cada vez. Na verdade, você já vai ter uma parte de cada vez, porque essa primeira parte aqui, ela vem deste circuito, ou até mesmo deste circuito que nós já fizemos aqui. Em vez de conectar no terra, na referência, você vai conectar aqui neste esquema de resistências. E este terceiro, ele vai ser basicamente uma réplica do amplificador de diferenças que também já foi feito no exercício anterior. Então, células, diferentes 3 células, e você constrói este amplificador de instrumentação. E a resposta vai ser uma função em banda plana similar a esta aqui que está sendo apresentada, e apresente um banco de teste que represente essa função de saída. Exercício 9. Construa um amplificador integrador. Aí já vai ser um amplificador integrador, onde ele vai realizar uma integração, uma integral aqui do sinal de entrada e vai apresentar uma saída. Aqui uma integral na frequência, ele é apresentado por uma reta. Ele é representado por uma reta. Então, uma integral, um circuito amplificador integrador, e você vai apresentar um banco de testes que represente o funcionamento desse circuito. Pode ser não. É muito importante que você apresente tanto na frequência quanto no tempo. Então, para representar o circuito integrador nos 2 domínios, da frequência e do tempo. Exercício 10. Você vai construir agora um amplificador derivador. E aí, ele vai apresentar uma derivação do sinal de entrada no tempo. Na frequência, essa derivada é apresentada também por uma reta linear. Então, você vai apresentar um banco de teste que represente o funcionamento desse circuito, tanto no tempo quanto na frequência. Então, senhores, ficamos por aqui na aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.